Fala jovens, tudo bem? Everton Ramos aqui para mais uma aula de VBA. Na aula de hoje eu quero comentar com vocês sobre arrays, que são vetores e matrizes dentro do nosso Excel. O que é isso? É um conceito muito utilizado em programação que serve para a gente separar um espaço na memória maior do que o de uma variável. Por exemplo, uma variável, quando você substitui o valor dela, ela vai perder o valor anterior e vai guardar o novo, e assim sucessivamente. E se você precisar guardar ela, você tem que salvar ela em um arquivo físico, né? Por exemplo, no Excel, salvar ela dentro da planilha. Só que existe um tipo de variável que é um pouco maior, que ela cabe mais dados. Isso chama-se vetor, no caso de apenas uma linha ou coluna, né? Que é uma linha só, que eu vou mostrar na tela para vocês. E matrizes, que são mais de uma linha e colunas e dimensões. Vamos ver isso na prática? Então, beleza. Aqui na tela vocês estão vendo aqui, ó, que eu fiz alguns esboços aqui. Então, o que é um vetor? O vetor é um espaço na memória, é uma variável um pouco maior. Então, nesse caso aqui, eu criei uma variável, eu usei o comando dim, ó, dim meu vetor, eu separei 10 espaços e classifiquei essa variável como integer, né? Ou inteira, né? E o que é isso? Então, quando eu declarei esse comando aqui, ele separou na memória para mim 11 espaços para eu gravar valores. Por que 11? Porque toda matriz em programação começa com zero. Então é do 0 a 10. Então tenho 11 espaços para gravar valores. Então nesse caso aqui eu separei uma variável, um array, né, com 8 valores. Então esse é um vetor porque é apenas uma linha ou um conjunto de colunas ou um conjunto de linhas, né? Nesse caso aqui é uma matriz, né? Porque eu tenho, ó, 8 dimensões para cima e 6 dimensões, né, para baixo, mas na verdade é 7, que ele começa com zero. E aqui do lado, a gente tem um conceito de dimensão, que é um pouco complexo de entender, mas para a gente que é do Excel, a gente entende por quê. Porque aqui embaixo a gente tem uma planilha. Então, quando eu clico aqui, mais um aqui, ó, eu tenho colunas, linhas e dimensões. Então, para a gente que é do Excel, é mais fácil entender esse conceito se a gente comparar com essa visão aqui. Então, quando eu crio uma variável, por exemplo, 782, quer dizer que eu tenho a primeira é linha, né? Então eu tenho 7, 8 linhas aqui. A segunda é a coluna, então eu tenho 9 colunas. E a segunda é dimensões. Então quer dizer que eu tenho 3 dimensões. Eu tenho 3 visualizações. Então, por exemplo, como é que a gente usa a variável? Não é um negócio muito visual de a gente usar no dia a dia. Porque você não vai ver ela, você não vai sentir, por exemplo, quando você está usando uma planilha, você vê os valores, você vê a descrição das colunas. Isso em programação é um pouco mais abstrato. Então, qual que é o grande ganho de usar variáveis? Então, o grande ganho de usar variáveis é que ela é mais rápida de processar. Por exemplo, se você fazer uma fórmula, fazer uma média, você joga os valores dentro da variável, dentro das variáveis da matriz e faz o cálculo muito rápido e guarda o valor em algum lugar. Por exemplo, quando você está trabalhando com formulários, é mais rápido você guardar dentro das matrizes e depois descarregar na planilha do que ir ficar sempre alterando o valor dentro da planilha. A gente tem essa facilidade de guardar o valor físico da planilha, mas quando você estiver aprendendo outra linguagem de programação, é mais fácil você trabalhar com vetores e depois descarregar no banco de dados, por exemplo. Beleza? Então aqui, voltando aqui. Então, todos os índices começam com zero, a gente tem essa descrição, linhas, colunas e dimensões. A gente também chama isso de array. E aqui é o jeito de declarar. Exatamente igual uma variável. Por exemplo, eu quero gravar uma variável dentro do meu sub. Então eu uso o dim. Eu quero gravar uma variável dentro do meu módulo. Então a gente pode usar tanto o dim para usar só dentro do módulo, para todas as funções e todos os subs. Ou se eu quiser um array público, eu uso o comando public, igual a gente aprendeu na aula passada. Então as mesmas regras também funcionam para vetor, para definir o nome de vetor. Você não pode ter espaços, você tem que começar com um número, né? Você não pode usar caracteres especiais e entre outros. É uma boa prática a gente colocar o nome de array em algum lugar, no começo ou no final da variável, só para a gente falar que aquilo é uma variável, porque quem está analisando o seu código vai olhar aquilo e falar, nossa, o que essa variável está fazendo? Então, você colocando um array no começo do nome, você consegue identificar que aquilo não é uma variável normal, é uma variável um pouco maior, né? E a gente também, quando a gente declara um vetor, uma variável, a gente tem a opção de
escolher o tamanho dela e fixar esse tamanho. Por exemplo, aqui nesse caso, o meu vetor, eu estou criando ele com 11 espaços de memória. Lembra, começando do 0 até o 10. Aqui eu estou criando fixamente 11 linhas e 11 colunas, né? E aqui eu estou criando um array dinâmico. O que é isso? Eu não defini para ele nenhum número de linhas, colunas ou dimensões. Isso vai ser de acordo com o código. Então, conforme a gente vai programando, a gente vai aumentando e diminuindo esse array. O comando para aumentar e diminuir é esse readin aqui. Então, toda vez que a gente precisar alterar, a gente faz o readin lá no nosso código. E toda vez que você faz o readin, ele perde todos os valores que tiver dentro dessa variável. Então, por exemplo, se eu tenho uma variável aqui, ó, sei lá, vou colocar o valor 10, 15, 10, 11, 0, 0, 0 e 5. Se eu tenho todos esses valores aqui na minha memória gravado, então quando eu apertar, eu usar esse comando readin aqui, ele vai limpar todos esses valores. Por exemplo, eu vou fazer um readin para aumentar o tamanho dessa variável aqui para 10 casos, por exemplo. Então, se eu usar o readin aqui, readin array, como 10 assim, ele vai aumentar o tamanho desse vetor aqui. Só que ele vai apagar todos os valores. Só que para que eu não perca esses valores, eu uso esse comando aqui, ó, preserve. Então, toda vez que eu usar readin preserve, ele vai gravar os valores anteriores que tinha antes dessa variável ser aumentada e vai aumentar os campos que precisa para caber mais valores, né? Então, vamos ver isso na prática. Vamos lá abrir o nosso VBA, desenvolvedor, Visual Basic. Vamos criar um subteste aqui. Dá um enter aqui, beleza, sub certinho. Então, aqui, como que a gente faz para criar um vetor? A gente faz do din, colocar o array, o nome você pode escolher qual você quiser, usando as regras certinhas. E vamos colocar um array de 5 espaços, que na verdade é 6. Eu criei aqui 6 espaços e eu vou falar o que são esses espaços. Eu posso criar como variante, né? Se eu não souber quais o tipo de variáveis que vai entrar, aí pode misturar texto com número e pode misturar dentro do meu array. Então eu posso criar nosso array como variante, ou seja, assim eu posso guardar valores de texto, número, data e assim por diante, ele não vai reclamar. Ou se eu quiser um negócio um pouquinho mais inteligente, por exemplo, eu quero gravar só texto dentro desse array. Então eu trago como string. Eu vou fazer cálculos com esse array, então eu vou usar um long, por exemplo, ou integer, ou double e assim por diante. Então vamos colocar aqui, sei lá, string, só para a gente testar, né? Então como é que a gente faz para atribuir valores para esse array nosso? É simples, a gente vem em array, ó, quando eu chamo o parênteses, ele já pergunta, em qual posição você quer colocar valor? Então, por exemplo, se eu colocar na posição 0, igual a 5. Você vem aqui, array 2, igual a 10. Certo? Eu estou atribuindo os valores na mão, né? Se eu rodar, não vai acontecer nada, porque eu não estou apresentando esses valores, eu estou apenas manipulando a memória e colocando valores dentro. Então, essa parte que eu falei que é um pouco abstrata, né? Então, se eu colocar o message box aqui, para a gente ver o que está acontecendo, eu fiz array, sei lá, 3. Quando eu rodar, vai estar em branco, porque eu não atribuí valor nenhum. Se eu colocar, por exemplo, array 8, vai dar erro. Por quê? Porque eu não tenho array 8. Esse array só tem 6 espaços. Então, aqui, ó, se eu colocasse 6, também não ia funcionar. Porque lembra que ele começa com 0, então se eu colocar o 6 aqui, quer dizer que ele vai ter 7 espaços. Outra prática também que eu vejo os programadores usando é ignorando esse 0. Porque às vezes você esquece que existe um 0 no começo, então considera que só tem 5 espaços ou 6. Mas você no dia a dia vai ver os dois jeitos. Vai ter gente que vai esquecer esse valor, gente que vai usar o parâmetro no começo aqui, quando tem um parâmetro para você definir, se você quiser usar o 1 como inicial ou 0, mas que também é um standard, então é melhor não mexer com isso. Aqui na tela, então, 6 não existe. Se eu colocar o array 0 e rodar o valor, ele vai mostrar para mim 5. Se eu rodar o array 2, ele vai mostrar para mim 10. Então, beleza, gente. É assim que a gente trabalha com arrays. Você vai atribuindo valores dentro das posições dele e você exporta para outro programa, para outra função, descarrega esses valores na planilha e assim por diante. Um jeito de trabalhar com arrays é usando o comando for.
Lembra que o for ele usa uma variável para se apoiar e roda até que uma variável caiba dentro do valor, por exemplo, que eu rode o for de 0 a 10. Então ele vai rodar todas as vezes. Então, por exemplo, eu vou criar um din aqui. Din i is long. E aqui no i, eu quero que ele comece... Não, nem vou começar, vamos fazer direto no for. Então aqui no for, eu quero que o i ele receba o valor, a posição inicial desse array que a gente criou. Então, como é que a gente pega a posição inicial? Chama lbound. Esse é o comando para pegar o valor inicial. Então, array. Aqui a gente não põe a posição, apenas o nome do array. To o bound do array. E aqui, next i. Então, o que ele vai fazer? Usando esse comando, ele vai ciclar em todas as posições do nosso array. Desde a 0 até o final. Aqui eu não citei nada. Ele vai por dentro, vai olhar o tamanho do array e vai rodar dentro, posição por posição e fazendo alguma coisa. Nesse caso não está fazendo nada. Mas ele vai fazendo alguma coisa desse jeito usando o for. Então, por exemplo, se eu quiser aqui que o array i, né? Porque cada vez que ele rodar vai atribuir um valor aqui. Posso até tirar esse next, né? Para não ficar um pouco menos confuso. Então, toda vez que tiver um i aqui, eu quero que ele pegue o i mais 10. Certo? E eu posso fazer o quê? Depois, vou criar uma planilha 2 aqui. E eu quero... Vamos fazer um for de novo. Vou fazer esse mesmo for aqui. Eu poderia ter feito tudo dentro, mas eu quero primeiro preencher todos os espaços e depois descarregar todos esses espaços. Então aqui eu vou fazer o mesmo. Só que aqui eu quero pegar o range a i mais 1, né? Porque ele vai dar erro se eu colocar 0, range 0. Ponto value. Eu recebo do array i, da posição i. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu não precisava ter feito esse monte de for, é só para como exemplo, né? Didático. Então nesse começo aqui, quando eu clicar em rodar, ele vai rodar 5, 6 vezes aqui e vai colocar o valor i mais 10 e guardar dentro da posição de memória i. Então ele não vai atribuir o valor para o i, ele só vai pegar o valor que tiver em i, somar mais 10 e guardar no espaço de memória. E depois que ele fazer isso tudo, ele vai descarregar todos esses resultados na planilha. Então aqui eu estou ensinando vocês como atribuir de maneira automática, ciclando um for, e depois descarregar esse valor que está virtual, né, na memória, depois e descarregar esse valor no ambiente físico, que é a nossa planilha, que eu consigo salvar depois. Porque lembrando, quando eu fecho o Excel, todas as minhas matrizes, vetores e arrays e variáveis zeram todas, né? Então por isso que é importante você gravar esses valores depois que tudo estiver processado dentro do ambiente físico, que é a nossa planilha para salvar. Então vamos rodar, eu vou apertar o F8 aqui para rodar. Então o F8 ele rodou na posição 0, então 0 mais 10, então a posição dele aqui agora é 10. F8 de novo, a posição agora é 1, então 0 mais 1, 11, assim, 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 e vou pôr um breakpoint e vamos rodar inteiro. Beleza, agora eu processou todas as posições da nossa variável, nosso array, né? Então, agora eu quero descarregar esses valores. Então, eu vou jogar para o lado aqui e vou apertar F5. F8, F8 é melhor. Então, 10. O próximo é 11. O próximo é 12, 13, 14, 15 e terminou, porque eu só tenho 6 espaços na memória. Certo? Então, 6 aqui. Por que ele não usou no 0? Porque não existe linha 0. Eu adicionei mais um aqui no começo. E por enquanto, para descarregar é isso. Beleza? Então vocês conseguiram ver como eu alimentei e como eu descarreguei. E se a gente estivesse trabalhando aqui com arrays dinâmicos? O que é isso? Um array que não tenha tamanho. Se eu fizesse assim, ele não ia funcionar porque o lbound e o bound aqui, e o bound, ele pega a posição inicial e final do tamanho máximo do nosso array. Nesse caso ele não tem nenhum. Então como que eu faria? Aqui eu faria o gradin array. Eu colocaria, sei lá,
10. Aqui ele faz um array dinâmico e toda vez que ele criar um novo, ele aumenta para 10. Aqui vamos fazer um outro redim, colocando o array para 11, para vocês verem o que acontece quando eu faço o redim depois de alimentar. Vamos apagar isso aqui tudo, vamos voltar aqui e vamos rodar. Perceberam? Eu rodei e vou rodar devagarzinho aqui no F8, ó. Então ele foi lá, atribuiu a variável, o valor agora é 10, 11, 12, 13 e assim por diante, né? Agora eu tenho 10 nos espaços que vai rodar 11 vezes. Rodou, rodou. Só que quando ele faz um novo redim aqui, aumentando para 11, ó, fica em branco o valor, vazio. Para que eu não perca esse valor, como eu comentei no começo da aula, a gente usa o preserve aqui, ó. Ok? Eu mudei o código, então ele vai dar erro, né? Vamos dar ok aqui. Então, quando eu rodar assim usando o preserve, ele só vai aumentar o tamanho do array, vai manter os valores que a gente já tem, que a gente guardou aqui nesse for, e vai descarregar na planilha todos. Vou fazer isso agora. Maravilha. 10, 11, 12 e 20 até o 11. O 12, que era para ter valor, não tem, porque eu não tenho um valor aqui atribuído, né? Porque eu criei essa variável com 10, alimentei até o 10, na verdade, né? Eu estou falando 10 é porque é o final, né? Nesse caso eu criei com 11, porque o primeiro é 0, alimentei até o 11 e depois aumentei para 12. E aqui não tem esse espaço 12. Se eu não tivesse esse preserve aqui, vou apagar aqui, eu vou dar todas 12, certo? Se eu fazer um redim diminuindo o tamanho da nossa variável por 5, então ele vai alimentar até o 20, depois vai reduzir para 5 e vai descarregar só 5. Teste. Ó, perfeito? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aprender isso é de suma importância para vocês entenderem programação, porque quando a gente está trabalhando com outro programa, por exemplo, Python ou Java, C, entre outros, a gente não tem um jeito tão fácil de guardar fisicamente nossos valores, assim como no Excel. Tem essa panelinha no fundo ali que a gente pode se apoiar nela. Então a gente usa muito variável, a gente usa muito vetor e matriz. Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Se você se interessa por assuntos de sistemas, ciência de dados, peço que se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, gente!